Depois veio a mim a palavra do Senhor dizendo: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor, ou assim diz o Senhor Deus, acerca da terra de Israel: vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Amém. Eu estava falando para os irmãos que da década de 70 eu não lembro, da década de 80 eu já tenho algumas memórias, que com muita frequência a igreja ouvia falar sobre o arrebatamento, sobre a vinda de Jesus para levar a igreja à sua glória. Essa semana eu estava ministrando num congresso em Governador Valadares, sexta-feira à noite e ontem pela manhã, e conversando com alguns pastores amigos que estavam presentes no congresso, eu fiz menção para eles que a igreja da década de 80 conhece, ainda que não a fundo, a doutrina do arrebatamento. Meu retorno mudou drasticamente, gente, pelo amor de Deus. A igreja da década de 80 conhece a doutrina do arrebatamento, mas da década de 90 para cá, nós resolvemos importar de algum lugar do mundo o conceito distorcido de prosperidade, de sucesso na terra, e mudamos o nosso foco para a terra de tal forma que a volta de Jesus deixou de ser do nosso interesse. Os acontecimentos estão anunciando que Jesus está prestes a voltar, e como nunca, a parábola das 10 virgens é muito real no nosso tempo, porque hoje, tanto as virgens loucas quanto as virgens prudentes estão de fato adormecidas, entretidas com o mundo, ocupados demais com a terra para querer o céu. Eu vou repetir: nós estamos ocupados demais com a terra para que desejemos o céu, e isto é ruim, porque uma das características da igreja, ou uma das características da igreja redimida e noiva do Cordeiro, é a expectativa da vinda de Jesus para arrebatá-la. É muito interessante observar, o Senhor está usando Ezequiel aqui para falar com o povo de Israel da sua teimosia e da sua impenitência, da sua rebeldia, e usando o profeta, o Senhor começa a declarar a iminência da destruição daquela nação por conta do juízo divino que seria enviado, causando destruição, extermínio, desterro, cativeiro, por causa da sua desobediência e teimosia ao não ouvir nem obedecer à voz de Deus. Então o Senhor usa o profeta e diz: o fim vem sobre os quatro cantos da terra. É muito interessante que desde centenas de anos a humanidade tem uma grande preocupação com o tempo do fim,
No Salmo de número 39, o salmista diz: faze-me conhecer a medida dos meus dias e o meu fim, ó Deus, para que eu saiba quão frágil sou. Essa inquietação do salmista traduz a inquietação de toda a humanidade. Um dia, os apóstolos levaram Jesus ao templo de Jerusalém, templo construído por Herodes, que pretendia ganhar a simpatia dos judeus, e por isso construiu um templo magnífico com mármore branco. A história diz que a quilômetros de distância, quem estava chegando em Jerusalém via o reflexo do grande templo construído por Herodes. E segundo a história, nas paredes do templo de Jerusalém haviam pedras que pesavam até 1 tonelada. Os apóstolos estavam encantados, era isto que Herodes pretendia: encantar e convencer os judeus de que ele era um bom governador para a província, e com isso inibir os manifestos e os movimentos de cunho político. Os discípulos, então, envolvidos por este encanto com a magnífica construção e arquitetura, levam Jesus ao templo e dizem: Senhor, olha a beleza desta construção. Quando Jesus visita todo o templo e conhece e reconhece, ele desmonta esse encantamento dos seus apóstolos, quando ele diz: não vede tudo isto? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Na saída do templo, os apóstolos o cercam e dizem: Senhor, dize-nos, quando se darão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Veja que a preocupação dos apóstolos não era quando o templo seria desmoronado, que seria logo após, no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito invade Jerusalém e destrói o templo outra vez. A grande preocupação deles não era a queda do templo, era com o fim do mundo. E parece que Pedro, o apóstolo, não tem muito interesse em diminuir esta nossa expectação, porque no capítulo de número 4, versículo de número 7, da sua primeira epístola, ele escreve e diz: já está próximo o fim de todas as coisas. Vocês estão me ouvindo bem? Está dando para entender? Ok? Já está próximo o fim de todas as coisas. Eu cresci, bem depois de Pedro, ouvindo uma expressão dos mais velhos, que dizia: 2000 inteirará, mas não passará. E lembro que no final de 1999, muita gente vendeu fazenda para gastar o dinheiro, sacou aplicações financeiras. Aliás, eu conheço gente que fez a última viagem de férias, porque na virada de 1999 para 2000 o mundo iria se acabar. Eu conheço gente que estourou o cartão de crédito. Os bancos se prepararam para uma pane do sistema por causa da mudança dos dígitos na contagem dos anos. Havia uma expectativa em relação ao ano 2000,
mais 17 anos já se passaram e o mundo não se acabou ainda. E o detalhe é que essa expectativa dos mais velhos da nossa geração em relação ao ano 2000 não era uma preocupação barata. Cronologicamente, a cada 2000 anos em média da história da humanidade, ocorreu alguma coisa de impacto global. Nos primeiros 2000 anos da humanidade na Terra, ocorreu o dilúvio, e houve o extermínio de todos os povos antediluvianos. Mas 2000 anos se passaram, e no ano 5, antes da nossa era, ocorreu o glorioso, extraordinário, profetizado, esperado nascimento do Messias, Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo, que veio para salvar a humanidade. Mais 2000 anos se passaram, e nós estamos vendo sinais claros de que o mundo está caminhando num processo de mudança veloz e numa direção perigosa. Todos os estudiosos concordam que os sinais que apontam para o tempo do fim já se cumpriram no nosso tempo. O que eu quero compartilhar com você nesta noite, e agora eu preciso ser mais breve do que eu pretendia, são sinais que caracterizam que este tempo que nós estamos vivendo é o tempo do fim. Os sinais que nós estamos vivenciando apontam para um momento decisivo na história da igreja e na história da humanidade. Então vamos observar alguns acontecimentos sem fantasia, são reais, porque a igreja do Senhor precisa ser despertada, precisa acordar, porque a qualquer momento a trombeta vai tocar e Jesus vai descer em busca dos seus. Você pode achar isto uma ignorância, você pode achar isso muito estranho, porque, eu repito, esta geração não conhece a promessa do arrebatamento da igreja. Mas olha, a Bíblia fala da segunda vinda de Jesus 8 vezes mais do que fala da primeira. Se a primeira se cumpriu, imagine a segunda, que é citada 8 vezes mais. A Bíblia fala da segunda vinda de Jesus de modo direto e ou indireto em 1817 referências. Se eu creio na Bíblia, se eu creio nas profecias bíblicas, e se eu creio que ele veio um dia, nasceu de uma virgem, viveu sem pecar, morreu sem reclamar e ressuscitou ao terceiro dia, então também creio que ele há de voltar para buscar a sua igreja, conforme ele prometeu. Então, vamos observar que nós estamos no tempo do fim. Primeiro sinal que eu quero pontuar contigo nesta noite é o aumento considerável da corrida tecnológica. O aumento considerável da corrida tecnológica. Se o irmão analisar isto, vai perceber que o celular que está no seu bolso
na sua bolsa, 30 anos atrás, era ficção científica. Nos filmes da década de 90, é que se pensava em conversar com alguém em outra cidade, olhando na tela e vendo o rosto desse alguém. E isto é o mínimo do avanço da ciência. Os mísseis teleguiados intercontinentais, que podem ser atirados de um continente para o outro e, pasme, com uma margem de erro de 1 metro quadrado apenas, é um sinal do avanço da corrida tecnológica. Pesquisadores dizem que até meados do século passado, o conhecimento humano dobrava a cada 50 anos. Depois de meados do século passado, até por volta do início da década de 80, o conhecimento humano passou a dobrar a cada 20 anos. Da década de 90 até o ano 2000, o conhecimento humano passou a dobrar a cada 19 meses. E hoje, o conhecimento humano dobra a cada 9 meses. O seu celular daqui a 6 meses é obsoleto. O seu computador de última geração daqui a 6 meses precisa de atualização. A ciência se multiplicou. Há 10 anos atrás, para pregar no Japão, eu precisava ir ao Japão. Agora, exatamente agora, eu estou pregando no Japão, sem sair de Feira de Santana, porque a ciência se multiplicou. O Senhor usou Daniel, no capítulo de número 12 do livro que leva o seu nome, e disse a Daniel da seguinte maneira no versículo 4: muitos correrão de uma parte para outra parte, e a ciência se multiplicará. Ele já havia declarado esse avanço do conhecimento humano. A globalização é predita lá no governo de Faraó, no exercício de José. E em Isaías capítulo 28, versículo 11, diz assim: porque por meio de outra língua se falará a este povo. Sim, literalmente o texto está falando do cativeiro babilônico, mas a profecia escatológica está falando de uma quebra de fronteiras. Nos dias do profeta Isaías, cada povo falava a sua língua. O que Isaías está profetizando é um avanço do conhecimento, de tal forma que os idiomas se confundirão, se misturarão, e nações falarão idiomas diversos e se comunicarão por meio de outras línguas. Profeta Amós, profetizando no capítulo 8, diz: e os homens andarão de mar a mar. Ele está falando da velocidade das viagens. Nos dias de Amós, capítulo 8, os homens andavam a cavalo. Eles não atravessavam de mar a mar. Hoje, eu consigo jantar na Europa e tomar café da manhã em casa. Eu consigo almoçar em casa e jantar nos Estados Unidos, porque os homens andarão de mar a mar. A ciência se multiplicou. Já é comum nos países de primeiro mundo
O camarada não sair de casa mais, nem para fazer a sua feira de supermercado, porque ele compra em casa, paga no cartão, recebe na porta. O que está sendo planejado na indústria robótica, o que está sendo planejado no que tange a procedimentos cirúrgicos. Outro dia estive visitando um membro da nossa igreja que passou por um procedimento cirúrgico melindroso, e o procedimento cirúrgico foi conduzido por um robô, porque a ciência se multiplicou, e se multiplicou de maneira veloz, e isto indica que nós estamos no tempo do fim. É um sinal claro que a igreja não permanecerá na terra mais por muito tempo, porque Jesus vai voltar para levar a sua noiva à sua glória, e só quem crê pode dizer glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Segundo sinal que caracteriza que nós estamos no tempo do fim, são fenômenos na natureza. Fenômenos na natureza. No Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 21, versículo 25 e 26, Jesus diz assim: e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Homens desmaiarão de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes, as potências, os poderes do céu serão abalados. Preste atenção nisso. Jesus declara sinais do sol. Se está uma notícia velha, a ciência declarou que o sol está envelhecido. O nosso sol está envelhecido, e ele está entrando num processo de aquecimento. E a temperatura da terra nos últimos anos já aumentou 3 graus. Nos próximos anos ele aumentará até 4 graus mais. E a declaração da ciência é que o sol, o nosso sol, vai entrar num processo de bombeamento, tipo enche e esvazia. Algumas regiões vai sofrer enchentes intermináveis. Outras regiões vão sofrer secas, trágicas e mortais, porque haverão sinais no sol e na lua. Nunca na história houveram tantos eclipses lunares como nesta geração. Jesus declara que haverá sinal nas estrelas, e os homens em perplexidade por causa do bramido do mar, tsunamis, ondas elevadas, descongelamento do continente do gelo, o aumento do nível do mar. Tudo isto é sinal que nós estamos no tempo do fim. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 22, Paulo diz que toda a criação conjuntamente geme. Vou repetir: toda a criação conjuntamente geme e está com dores de parto, aguardando o dia da nossa redenção, a saber, o dia da glorificação do nosso corpo.
A natureza está declarando que nós estamos no tempo do fim. Nunca tantas medidas ambientais foram tomadas pelos governos, e nunca elas foram tão desrespeitadas como na nossa dispensação. Jesus vai voltar, e o trágico é que a igreja está brincando de ser crente, é que o cristianismo que nós praticamos já não é o cristianismo bíblico. A nossa fé é mais uma fé de status social que uma fé que traduz compromisso, fidelidade e aliança com Deus. E esse é o tempo de a igreja mudar, esse é o tempo de a igreja acordar, esse é o tempo de levarmos a vida cristã mais a sério, esse é o tempo de nos prepararmos para entrar nas mansões celestiais pelas portas, porque Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem. Provoca seu vizinho e diz para ele assim: e pode ser hoje, e pode ser hoje. Estou agilizando. Terceiro sinal que nós estamos no tempo do fim é a depreciação dos bons costumes. Os valores morais estão em franca queda. Os valores absolutos estão se tornando relativos. O certo está se fazendo errado, e o errado está se tornando certo. O pecado já não é mais pecado. Santidade é ridículo. Nós estamos vivendo um tempo de confusão moral em níveis tão exacerbados que algumas cenas são assustadoras no nosso tempo. O apóstolo Paulo descreve isto na primeira carta a Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 1 ao versículo de número 5. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos penosos, tempos sofríveis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Pior, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia delas ou dela. Paulo está descrevendo o cenário que nós estamos vivendo, um cenário de desvalorização moral em níveis vergonhosos. Na epístola aos Romanos, capítulo 1, versículo de número 22 até o versículo 27, você está me ouvindo bem? Epístola aos Romanos, capítulo 1, versículo 22 a 27, diz assim, olha lá: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia,
para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. E Paulo diz: por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Pergunta básica: você conhece esse filme? Já viu essa cena? Ela aponta para o nosso tempo, sim ou não? Nós estamos numa época amarga, melindrosa. Presta atenção nisso. O cerco está se fechando para a igreja na terra. O corredor está se apertando. A sensação que eu tenho agora enquanto prego é que talvez vocês não estejam entendendo quase nada do que eu estou dizendo. Eu estou lhes vendo parados, quietos, como se eu estivesse trazendo a notícia de um terremoto que vai acontecer depois do culto. Presta atenção, o terremoto já está acontecendo agora. A terra está tremendo debaixo dos nossos pés. Os demônios se levantaram com força na terra. A humanidade perdeu a noção de valores. E eu lhes digo com total ênfase: não há mais espaço para a igreja na terra. Não há mais lugar para a noiva do Cordeiro aqui. Jesus vai voltar e levar a sua igreja à glória. Um pai de família hoje não consegue mais assistir a televisão tranquilo com a sua filha adolescente, com o seu filho adolescente. Estão tentando defender uma prática de abuso infantil, que até um dia desse se chamava de pedofilia, agora estão chamando de arte. É interessante. Um menino de 16 anos não pode ser julgado e condenado pelos seus crimes, mas querem que um menino de 4 anos tenha direito de decidir a mudança do seu sexo. Não tem maturidade com 16 para responder pelos seus crimes, e tem maturidade com 4 para decidir mudança de sexo. Ou seja, o mundo está em reverso. A humanidade caminha na contramão. E o pior é que a igreja, repito, está brincando de fé, está brincando de ser crente. Querido, presta atenção. Nós somos privilegiados espirituais, com as nossas crianças sendo orientadas em salas específicas. Se nós bem pararmos para pensar nisso, nós vamos investir pesado na formação espiritual deles. Privilegiados em nossos adolescentes assentados na bancada da igreja. Ainda que eles deem trabalho, causem preocupações, nós os queremos aqui e não perambulando num mundo que perdeu a referência de vida cristã. A depreciação dos bons costumes é um sinal que nós estamos no tempo do fim. E é muito incrível que você precisa respeitar o direito do homossexual, mas o heterossexual não tem o seu direito respeitado mais.
Eu fui abordado descaradamente por um homossexual outro dia num aeroporto. E quando eu disse a ele, sou heterossexual, ele se sentiu ofendido e disse, você tem que respeitar o meu direito. Eu levantei, mas levantei muito macho, e disse para ele, ô imbecil, tu tem direito e eu não, tu tem espaço e eu não, me respeita, rapaz, sou cidadão como tu. Ou seja, a sociedade está tão virada de ponta cabeça, que está chegando um momento que ser heterossexual está ficando constrangedor. A ideia é essa. Infelizmente, eu cheguei em Lisboa com o pastor Miguel e perguntei para ele, você reservou 2 quartos de hotel? Ele disse, não senhor, reservei só um. Eu disse, tu vai ver, a recepcionista vai perguntar se a gente quer uma cama de casal. Pastor Miguel fez assim, aonde? Eu disse, tu vai ver. Quando estávamos fazendo o check-in, a recepcionista perguntou, vocês querem uma cama de casal ou 2 camas de solteiro? Eu olhei para Miguel e disse, eu te falei, Branquelo, sem ser racista, tá? Eu disse para ele, eu te avisei, porque nós estamos numa geração que mudou o conceito, que pensa diferente, e o pior, o espaço está sendo reduzido para você se expressar dentro das suas convicções. Eu repito, o cerco está fechando, e eu repito, a noiva está sendo preparada pelo Espírito Santo. Aleluia. Deixa eu concluir, tinha muito mais para falar, mas o quarto sinal que nós estamos no tempo do fim é o aumento da necessidade de vigilância. Dá um toque no seu vizinho, fala com ele assim, vigia mais. Vigia mais. O diabo não está vindo com chifres, cauda com uma seta na ponta e presas proeminentes lançando fumaça das narinas. Nós estamos convivendo com o diabo em tempo real, só não estamos percebendo. A igreja precisa vigiar mais. Provoca seu vizinho e diz para ele assim, vigia, irmão. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 11 e 12, diz assim, ora, todas estas coisas lhe sobrevieram como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe que não caia, olhe que não caia. Em Mateus capítulo 26, versículo 41, Jesus disse, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Quando o apóstolo Paulo estava prestes a empreender a sua 3ª viagem missionária, ele reúne os obreiros da região de Éfeso, e em Atos 20, 28 a 31 ele diz assim, olhai por vós mesmos e pelo rebanho sobre o qual Deus vos constituiu ministros, para apacentardes as ovelhas que Ele mesmo adquiriu com o seu próprio sangue. Aí Paulo diz, porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, pararão o rebanho.
E dentre vós mesmos se levantarão homens presunçosos, querendo atrair discípulos após si. Aí Paulo diz: vigiai, e não vos esqueçais que por 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas cada um de vós. Esse é tempo de vigilância absoluta. Cuidado com as armadilhas das facilidades. Cuidado com o cristianismo sem cruz. Cuidado com a santidade sem normas. Cuidado com a Bíblia que não é aplicada. Cuidado com a religião sem a experiência com Deus. Cuidado com esta fé que não prega compromisso. Cuidado com a ideia de igreja onde é proibido proibir, porque todo mundo tem vontade própria e faz o que quer. Cuidado com o hedonismo. Cuidado com a prioridade nos prazeres próprios em detrimento da realização da vontade de Deus. É tempo de vigilância. É tempo de observância dos princípios bíblicos. É tempo de parar de brincar de igreja. É tempo de parar de brincar de ser crente. É tempo de parar de brincar de culto. É tempo de parar de tomar a ceia do Senhor e depois ir para a mesa do bar, encher a cara de bebida alcoólica. É tempo de mudança, é tempo de santidade, é tempo de ajuste, é tempo de arrumação, é tempo de repensar a vida cristã. É tempo. É tempo. Não dá para pensar que porque eu estou longe, eu estou livre. Presta atenção. Quem age por conveniência, na hora de fazer uma besteira, olha para os lados. Quem age por princípio, na hora de fazer uma besteira, olha para cima. Eu não preciso ser visto por alguém, basta eu entender que eu estou ao alcance dos olhos do Todo-Poderoso. Tempo de mudar. Nós estamos vivendo tempos do fim. Vigia, vigia, vigia. Pedro diz: sede sóbrios, vigiai. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Vigia. Diz assim o pastor Josué. Fala aí, pastor Josué. Para. Está bom. Deixa o resto para terça. Deixa eu falar mais 2 coisinhas contigo e eu encerro. O quinto sinal que nós estamos no tempo do fim é que este é um tempo de grandes vitórias para o povo de Deus. Presta atenção. Em meio à pressão e em meio à opressão, o Senhor vai liberar sobre a igreja um poder extraordinário para suplantar os ataques. Há um caminho novo que o Senhor abrirá para a sua igreja trilhar, para aqueles que se comprometem com Ele. A Bíblia diz no livro que recebe o nome de Josué, capítulo de número 10, versículo de número 12 a seguir. Josué estava em guerra contra os amorreus, e o sol declinou, o dia acabou, a noite chegou, e Josué correu no monte, e ao chegar lá em cima ele grita: para, sol, no monte de Aijalon. Lua, detente no vale de Zebulon.
Presta atenção, neste tempo, a igreja será revestida de maior autoridade. Eu estou falando da igreja, não estou falando de frequentadores de culto, não estou falando de crentes só porque são crentes nominais. Eu estou falando da igreja, a noiva do Cordeiro, crente aliançado com o céu, vai receber uma autoridade diferenciada nesse tempo de pressão e de perseguição. O Senhor vai liberar sobre a sua igreja experiências extraordinárias de vitória. Uma autoridade diferenciada virá sobre aqueles que se aproximarem mais de Deus. E à medida que sofrermos a pressão, e à medida que sofrermos a opressão, e à medida que o adversário fechar o cerco e nos aproximarmos de Deus, Ele vai liberar sobre nós ousadia, intrepidez, coragem. Deixa eu te falar, o Senhor vai tirar o teu medo, o Senhor vai tirar a tua covardia de proclamar o evangelho da verdade. O Senhor vai te capacitar com uma intrepidez tão extraordinária que quem olhar para você não vai te reconhecer. Lembra de Estevão? A Bíblia diz em Atos 6 que enquanto ele pregava, o seu rosto se transfigurou e ficou como o rosto de um anjo. Se prepare para ver Deus levantando profetas na terra, que enquanto pregam o rosto vai transfigurar. Haverá uma mudança da fisionomia pela autoridade de Deus que será liberada neste tempo. Aleluia! Sacode o seu vizinho e diz para ele: é tempo de vitória. É tempo de vitória. É tempo de vitória. Penúltimo lugar, sinal do tempo do fim, derramamento do Espírito Santo. Haverá um derramamento extraordinário do Espírito Santo. Eu vou repetir porque essa igreja é pentecostal. Se não dá glória a Deus com uma informação dessa, eu tenho que desligar esse som, não é possível. Haverá um derramamento extraordinário do Espírito Santo sobre a igreja, a noiva do Cordeiro na terra. E há de ser que nos últimos dias, Joel 2, 28 e 29, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, diz o Senhor dos exércitos. Embora há quem diga que não, eu não creio que a igreja será arrebatada em tempo de esfriamento espiritual. Sim, ela será arrebatada em tempo de apostasia, porque é preciso que se revele quem é noiva e quem não é noiva. Mas a noiva será avivada. Em meio a avivamento, que as virgens prudentes serão manifestadas. Mateus 25. Porque o reino do céu é semelhante a 10 virgens, as quais tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do noivo. E tardando o noivo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis aí o noivo, saí-lhe ao encontro. Pelo que as virgens loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as vossas lâmpadas se apagam.
As virgens prudentes, porém, olhando para as loucas, disse-lhes: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, comprai-o para vós. E saindo elas a comprar, chegou o noivo e fechou-se a porta. A igreja é composta de duas classes de crentes: as virgens loucas e as virgens prudentes. Jesus diz que no dia do arrebatamento, dois estarão numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Dois estarão na moinha, um será tomado e o outro será deixado. Significa dizer que tem muita gente na igreja que canta, que prega, que participa de culto, que pastoreia, que faz parte do coral, que é dizimista, que é ofertante, que faz parte de louvor, que é ativo, mas não é noiva. Está aventurando vida religiosa, está brincando de igreja, está enganando a si mesmo e maquiando a sua própria vida. Este é o tempo em que o Espírito de Deus vai sacudir a figueira. A figueira vai balançar, irmão. A figueira vai sacudir. Essa pressão doida está vindo para que nós definamos quem somos. Essa pressão está vindo para que a gente decida quem somos. Se nós somos noiva ou apenas aventureiros da viagem para o casamento. Porque não basta ir a um casamento, é preciso ter convite para entrar na recepção. Se você for à recepção e não tiver convite, alguém vai olhar na lista e vai dizer: seu nome não consta. E uma das marcas mais poderosas para definir a noiva é a presença do Espírito Santo, é a lamparina acesa. E tem muita gente que a lâmpada já apagou, ele está caminhando na luz, porque está iluminado pelo poste do vizinho. Enquanto o poste do vizinho está aceso, eu tenho luz na minha porta e não percebo que a minha lamparina já apagou. Mas quando o vizinho for retirado, então eu percebo que as minhas lamparinas estavam apagadas. Cristianismo Sem Fronteiras, Igreja de Feira de Santana, quem me ouve pela internet, a igreja precisa mudar. A igreja precisa se comportar como noiva. Segura lá, noiva, não é prostituta. A igreja é igreja, não é mundo. Jesus vem buscar a igreja. Choriá, Suriô, Baganai, Bessuria, Mandabá, Renagás. Serebaganagai, o Subi, Manzuya, Zuria, Ganebi, Havagai. O fim vem, o fim vem. Dizer para o seu vizinho: o fim vem. Acaia Chosui Hansuri me begai, Hasori o de Hansuri begai. O fim vem, e o Espírito Santo está sendo derramado sobre a igreja. O Espírito Santo está sendo derramado sobre a igreja.
de renovo. Tempo de renovo. Tempo de renovo. Tempo de renovo. O Espírito está sendo derramado sobre o povo de Deus. O que a profecia disse foi: esta igreja não será mais a mesma. Estou repetindo para você ouvir, porque você não ouviu, eu li os lábios. Você precisa entender que haverá um grande derramamento do Espírito sobre a igreja. O Espírito Santo se manifestará no meio da noiva como nunca antes nós vimos nesta geração. Nós vamos ver crentes sendo batizados com o Espírito Santo na hora do louvor, na hora da pregação. Você vai acordar em casa falando em línguas de madrugada. Você vai estar no fogão, minha irmã, preparando aquela salada rápida para a visita que chegou sem avisar. E de repente o Espírito Santo vai se apoderar da tua alma com renovo e com alegria. Você, meu irmão, vai estar dirigindo, vai estar no seu escritório, no seu consultório, no andame de pedreiro, vai estar lá na sala de aula, e a sua alma vai vibrar em Deus. E você tem lugar que nem pode falar em línguas, porque os alunos estão na frente, mas a graça vai te encher, e a presença de Deus vai encher o lugar. Eu gosto de da Eu vou terminar. Esse é um tempo de aumento da esperança da igreja. Fizemos ontem como que um pacto, que vamos no Brasil começar a voltar a pregar sobre arrebatamento, que esta geração precisa conhecer essa proposta do céu. Vamos voltar a falar sobre a vinda de Jesus. Tito 2,14, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso Deus e Salvador Cristo Jesus. Apocalipse 21:7, eia, demos-lhe glória, porque chegadas são as bodas do Cordeiro e a sua noiva já se preparou. Esse é o tempo, esse é o tempo, esse é o tempo. A maior expectativa do céu é a chegada da igreja, você sabia? Você sabia disso? A maior expectativa do céu é a chegada da igreja. Ei, serafins não nos conhecem, as hostes angelicais que estão ao redor do trono não nos conhecem, as miríades e miríades de anjos que adoram ao Todo-Poderoso assentado sobre o trono não nos conhecem. Eles sabem que Jesus foi enviado num tempo para resgatar um povo, e eles sabem que esse povo será levado para lá. Há uma expectativa com a chegada da igreja. Tanto é que a Bíblia diz, Salmo de número 24, uma profecia messiânica e escatológica. Os anjos cantam e dizem: levantai, ó portas, as vossas cabeças,
levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. E alguns anjos vão perguntar: quem é este Rei da Glória? E os outros anjos vão responder: o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Todo mundo aqui já foi numa cerimônia de casamento e sabe que a maior expectativa não é a chegada do noivo. A maior expectativa num casamento é a chegada da noiva. Eu chego em casamentos para celebrar e dizem: o senhor vai entrar pelo carpete. Eu vou, não tem quem convença. Outro dia a moça disse assim: ou o senhor entra ou eu disse: tu chama outro? Pode chamar. Não, o senhor pode fazer o casamento. O senhor entra e me espera lá no púlpito. Porque a entrada triunfal não é do celebrante. A entrada triunfal nem é do noivo. Por quê? Porque o noivo já está no altar. O noivo já está lá, gente. Vou preparar-vos lugar. Ele já está lá. Mas quando o tempo se cumprir, quando o relógio de Deus cruzar os ponteiros, e o pai olhar nos olhos do filho, e eles disserem para um para o outro: é tempo, chegou a hora. E o filho se levantar da destra do pai onde ele está sentado. Quando ele se colocar de pé, todo o céu saberá que chegou a hora. E ele, como um relâmpago, vai voar do trono do Pai ao tribunal de Cristo, conforme a Bíblia. E as hostes angelicais tomarão o espaço sideral. E o alarido ecoar. E quando o alarido ecoar, os crentes de todas as épocas que morreram e estão no paraíso descerão em busca dos seus corpos para se apropriarem. E quando eles se apropriarem dos seus corpos e restos mortais, o corpo ressuscitará glorificado. E a voz do arcanjo vai tocar para Israel, dizendo: o Messias está chegando. E a trombeta de Deus ecoar no mundo. Todos os crentes em todos os lugares ouvirão o chamado do noivo. E o Espírito Santo, que é o amigo do noivo, vai tomar a igreja e subir com ela ao encontro do Senhor nos ares. Eu tenho certeza que a essa altura a glória do Senhor já ofuscou todos os demônios. Eles estarão atordoados, aturdidos, perdidos, e a igreja vai subindo ao encontro de Jesus. E quando nós o encontrarmos, a sua voz, como a voz de trombeta, vai dizer: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Tem que pregar mais isso, é muito lindo, é muito gostoso. E em corpo glorificado seremos introduzidos no tribunal de Cristo. Isso a gente fala em outro momento. O fato é que a nossa esperança tem que estar viva. Você está aqui, mas você não é daqui. Fica de pé, por favor.
vou passar um pouquinho do horário, me tolere, por favor. Você está aqui, mas você não é daqui. Jesus vem. Jesus vem. Jesus vem. Eu tenho um grande amigo, genro do pastor José Antônio dos Santos, pastor José Neco. O pastor José Neco foi presidente da igreja de Alagoas durante muitos anos, mais de 20 anos. E era o presidente das Assembleias de Deus da região Nordeste. Quando ele reuniu todos os filhos do hospital em São Paulo, prestes a falecer, e deu orientações a cada um dos filhos. Levantou, foi no toalete, voltou, deitou na cama, e quando ele suspirou, a filha gritou com Deus e disse: não, e começou a clamar que o Senhor não o levasse. E o genro dele me disse que ele olhou para a filha e fez psh, sem desespero, todo mundo tranquilo. Chegou a hora, ele já está vindo me buscar, mas não precisa se angustiar, não vai demorar muito, nós vamos estar juntos de novo. Tem calma. Fechou os olhos, respirou e partiu. Jesus vem. A sensação que eu tenho agora, eu não sei se vocês estão conseguindo ter um reflexo disso, mas a sensação que eu tenho agora é da presença de Deus muito clara. Ore agora aí no seu lugar. Conversa com Deus e diz para Ele aí: toma minha vida, domina a minha vida, possui a minha vida, domina, enche, santifica. Diz para Deus: eu quero estar pronto, eu quero estar pronto, eu quero estar pronto. Pede para Ele envolver sua alma. Ore. Diz para o Senhor: trata a minha vida. Trata a minha vida. Se tem algo que você gostaria de dizer tão particular seu com Deus, diga agora. Um ajuste a fazer, uma arrumação. O céu é tão melhor. O céu é tão melhor. O céu é tão melhor. Espírito de Deus, derrama agora sobre a tua igreja um sentimento de glória. Eu vou fazer um apelo diferente agora. Aquele irmão e irmã que não tem mais ou nunca teve certeza da sua salvação. Você está na igreja, você vive uma vida cristã piedosa, mas você não sente no seu íntimo convicção de salvação. Sai do seu lugar e vem aqui também, que eu quero orar por você. Pode vir sem se sentir constrangido. Sai do seu lugar. Vem.
Eu não estou lhe convidando agora para entregar a sua vida a Jesus, você já entregou, mas você vive um desafio constante de dúvida, de incerteza, de medo. Tem mais gente, as pesquisas me dizem que tem mais gente. As pesquisas me dizem que 50 e alguns % dos evangélicos brasileiros não têm certeza de salvação. Sai do seu lugar, eu vou orar por você, para o Espírito Santo gerar isso na sua alma. Estou dizendo que você está em pecado, não. Não estou dizendo que você precisa aceitar Jesus de novo, não. Estou dizendo que eu quero contigo que o Espírito Santo gere essa convicção em sua alma, essa paixão em sua alma. Não é a convicção religiosa, não, porque os religiosos têm uma convicção religiosa de que vão para o céu porque praticam coisas boas. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da certeza do Espírito Santo testificando dentro de você, que a despeito de você ser um bom moço, uma boa moça, um bom cidadão, uma boa cidadã, Jesus confirma na sua alma, aleluia, que Ele lhe salvou. Vem, nós já vamos orar. Depois dessa oração a gente canta de novo esse louvor, toda a igreja cantando, toda a igreja declarando. Aí você não sai no meio do louvor, nós temos em seguida o ofertório e a conclusão do culto. Pai, aqui estão pessoas entregando a Ti os seus corações, atraídas a Ti pelo Espírito Santo. Eu quero pedir que o Teu Santo Espírito testifique no coração delas, confirme que eles estão sendo recebidos por filhos e filhas. Registra seus nomes no teu memorial, Senhor. Mas aqui à frente também estão irmãos e irmãs, piedosos, piedosas. Nos assentos, alguns que não quiseram vir, Senhor, por questões de reserva, de timidez. Fica com ele, fica com ele. Eu quero pedir, Senhor Jesus, que esses irmãos que enfrentam a dúvida acerca da sua própria salvação, que enfrentam um embate e quantas vezes Satanás lhes acusa, lhes ameaça e lhes constrange, oh Deus, proíbe o diabo de abordar os teus filhos e tuas filhas com dúvida. Proíbe o diabo, Senhor, de questionar a salvação dos teus servos e faz com que o poder do Espírito Santo, a ação profunda do Espírito Santo em seu interior, confirme agora nos seus corações seus nomes do teu santo livro. O Espírito Santo confirma neles agora essa certeza com a renovação espiritual, que eles sintam um derramar tão extraordinário da tua presença nesta noite e saiam daqui cheios de ti, revestidos de ti. Confirma agora, porque está escrito que é o Espírito Santo que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.